Deus abençoe os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos então nos colocar em pé para nós ler a Bíblia, né? Hoje eu vou responder uma pergunta. O irmão Zé Siqueira, ele mandou uma pergunta aqui, mas essa pergunta eu vou responder depois, viu, irmão Zé? E hoje eu vou responder uma pergunta do irmão Jair. Viu, irmão Jair? Eu vou responder a pergunta que o irmão Jair fez. Então, hoje nós vamos trabalhar nesse ponto. Eu disse no domingo passado que eu só responderia perguntas se eu tivesse uma resposta da Bíblia ou da mensagem. Vocês recordam que eu disse isso? Que eu não responderia nada de mim mesmo, mas que as minhas respostas seriam dentro da Bíblia e da mensagem. Porque eu sei que a mensagem é uma revelação da Bíblia, ela não sai da Bíblia de jeito nenhum. Então, hoje nós vamos começar. Quinta-feira eu já respondi uma pergunta do irmão Zé Neves, então hoje eu vou responder essa pergunta. Mas antes de ler a pergunta, nós vamos ler a escritura primeiro, as duas escrituras que estão relacionadas à pergunta. Então nós vamos ler essas duas escrituras que está aqui em São Mateus. A primeira é São Mateus 25, a partir do verso, deixa eu voltar aqui, abrir no lugar, 25, 31 a 34, e aos Efésios, capítulo 1, do verso 3 a 5. E essas duas escrituras estão relacionadas à pergunta que ele me fez, sabe? E daí nós vamos ler para a gente ter certeza daquilo que realmente está escrito aqui, porque ele fez. Vamos ler primeiro. Eu ia ler a pergunta, mas vamos ler primeiro, porque eu não gosto de deixar os irmãos muito tempo em pé. Então vamos ler aqui. 31 de São Mateus 25 até o 34. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então preste bem atenção, desde a fundação do mundo. Agora vamos no livro aos Efésios, no capítulo 1. Preste bem atenção que uma diz, desde a fundação do mundo. Agora vamos ver aos Efésios como está escrito. Efésios capítulo 1, verso 3 ao 5. Vamos ler? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vocês notam que aqui diz, aqui disse antes da fundação do mundo, e lá disse na fundação do mundo. Então, existem essas duas coisas que nós vamos falar sobre esses dois assuntos. Vamos fechar os nossos olhos, lembrar desses irmãos que pediu oração. Talvez eu não cito o nome, tem vários nomes aqui também, mas os irmãos creia que Deus conhece mais do que nós, e Ele vai ouvir
e eu creio que está ouvindo as nossas orações nesse momento. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, mais uma vez nós estamos aqui diante da Tua Palavra. Cremos que o Senhor está presente aqui, Senhor, porque o Senhor mesmo disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor estaria no meio deles. Meu Deus, e aqui nós estamos reunidos em Teu nome, Pai, porque nós cremos, Pai, que o nome do Senhor é poderoso, não há outro nome dado aos homens ao qual devemos ser salvos a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor, nós te pedimos neste momento, meu Deus, fica conosco, Pai, nos ajuda, Senhor. Aqui, Senhor, encontra vários pedidos de oração. Meu Deus, nós estamos orando por esses irmãos e irmãs, meu Deus, e pedindo, Senhor, muito mais ainda, dá-nos fé perfeita, Senhor. Aumenta a nossa fé cada dia, Senhor, para que nós possamos receber tudo aquilo que vem de Ti, Pai. As Tuas bênçãos, as Tuas misericórdias, Senhor. Meu Deus, nós cremos, Pai, que o Senhor não falha, Pai. O Senhor é um Deus que nunca falhou. Meu Deus, todas as promessas do Senhor, o Senhor cumpre, Pai. Meu Deus, a falta está em nós, por isso nós pedimos, Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor, para que essas pessoas que têm pedido oração, Senhor, que eles possam receber, Pai bendito. Também, meu Deus, sobre o filho do irmão Zé que vai viajar, Senhor, meu Deus, ajuda ele, Senhor, para que ele tenha uma viagem abençoada. Também Juninho, que está viajando, Senhor, vindo de São Paulo agora, Senhor, abençoa a viagem dele e outros que estão viajando, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, e que haja cura. Meu Deus, que haja libertação, Pai. Meu Deus, nós estamos orando e pedindo o Senhor, Pai. E que nós possamos sair daqui muito melhor do que nós chegamos aqui, Pai. Meu Deus, que essa fé verdadeira possa estar em nossos corações. E que nós possamos receber as bênçãos do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, também, Senhor, eu peço, Senhor, que me ajuda a pregar a Tua palavra, que eu não venha interpretar nada, Senhor, mas que eu venha falar somente aquilo que já está escrito aqui, Senhor. Meu Deus, me ajuda mais uma vez, enquanto vida eu estiver aqui, Senhor, que eu possa sustentar esta palavra, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoa, Pai, a cada um de nós, os irmãos que estão ouvindo pela internet, que o Senhor abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos. Antes de começar, eu estou lembrando aqui, o irmão Genivaldo e outros irmãos que trabalham, o irmão Miguel que trabalha à noite, às vezes não vem, às vezes não é porque eles estão trabalhando, às vezes tem plantão, né? Então tem muitos irmãos que não vêm porque está trabalhando. O irmão Geraldo também, da irmã Miriam, ele trabalha de horário, então às vezes tem muitos irmãos que não vêm por causa dos horários, não é porque não quer, né? E tem muitos que não vêm porque não quer, mas eu falo esses irmãos que sempre trabalham, que gostaria de sempre estar na igreja, às vezes não vêm porque eles têm o seu trabalho e o verdadeiro crente, ele cumpre com tudo, sabe? Ele é trabalhador, ele é honesto e tudo mais, e ele não mistura as coisas, que o crente verdadeiro é assim, porque tem pessoas que falam, mas eu não vou empregar nesse serviço, porque senão vou perder culto, não tem nada a ver. Se você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, e Deus te abençoa no seu trabalho, em qualquer lugar que você estiver, sabe? Não precisa de desculpa, né? Diante de Deus não há desculpa, nós não podemos ficar desculpando nada, não. Se tem que trabalhar e trabalha de horário, Deus vai te abençoar onde você estiver. Então é isso que nós precisamos. Então a pergunta é o seguinte: o irmão Jair fez a pergunta
assim, Mateus capítulo 25, verso 34, está escrito desde a fundação do mundo. Vocês notam que nós lemos isso, desde a fundação do mundo. Aos Efésios capítulo 1, verso 4, está escrito antes da fundação do mundo. Os irmãos estão entendendo? Aí, vocês notam. Mateus é desde a fundação do mundo. Aos Efésios está escrito desde antes da fundação do mundo. Vocês notam que há uma diferença. Agora nós vamos, por isso que eu disse que eu não respondo nada fora da mensagem da Bíblia. Porque, já que é uma diferença aqui, nós temos mensagem para provar e Bíblia, né? Nós já lemos a Bíblia, e a Bíblia está mostrando que tem essa diferença. E nós já lemos mensagem aqui, como eu vou ler, os irmãos entender sobre esse assunto, que há um povo que foi eleito antes que o mundo existisse. Há um povo, e eu creio que nós fazemos parte desse povo. Esse povo é um povo especial, zeloso e de boas obras. A esse povo, Deus, o próprio Deus, faz tudo por eles. É tanto que, às vezes, porque não vão exagerar, porque não é isso que nós vamos fazer, mas vamos pensar numa coisa. Esse povo é tão querido de Deus, que ele sabia que esse povo ia existir aqui, e que esse povo ia falhar, e que ele não olharia nem a falha desse povo. Veja quão bem-aventurado é esse povo. Não é que esse povo, sabendo disso, vai continuar falhando. Esse povo sabe que Deus sabe que todos nós falhamos. Mas existe um povo aqui na terra, que quando eles falham, o próprio Espírito olha para o sacrifício e olha, se aquele sacrifício não falhou, esse povo não falha diante de Deus. Esse povo, diante dele, é santo, puro e sem nenhuma ruga. Não existe defeito nesse povo. Esse povo é realmente o povo que é considerado o corpo dele. Então, vocês já notam que as duas escrituras já estão mostrando isso. O livro aos Efésios, ele fala muito sobre a noiva. Então, ele está relacionado à noiva. Esse grupo que nós lemos aqui, vocês notam que a própria Bíblia diz que é como um pastor separando ovelhas. Como? Porque você nota que tem que ser como, porque as ovelhas já ouviu a voz e já subiu. As ovelhas ouvem a voz e sobem. As ovelhas é a noiva de Cristo. E você nota que esse verso 31 aqui é para o juízo do trono branco. Esse povo aqui, eles tiveram um início aqui na terra. Eles não tinham a vida eterna, mas receberam a vida eterna por ser bons aos seus irmãos. Como nós já lemos aqui, já falamos muito, muitas pessoas, muitos bons médicos vão receber a vida eterna porque são bons. Muitas pessoas ricas vão ter a vida eterna porque são bons. Não é porque eles foram crentes, não, mas é porque eles foram bons. Eu creio que alguém já está até pensando, mas será que é verdade? Então vamos ver se é verdade, né? Então vamos aqui. Aqui tem escritura para mostrar para os irmãos que isso é verdade. Timóteo, eu creio que é 1 Timóteo aqui, está escrito aqui. Escute bem aqui. Timóteo 6, a partir do verso 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Aos ricos deste mundo, está vendo? Está mandando avisar, porque existe rico aqui, que são ricos, estão aqui para ajudar outras pessoas. Sabe? Então diz que façam bem,
enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Viu aqui? Então, aqui nós já podemos ver que muitas pessoas aqui nessa terra, o profeta chegou a falar isso, ele falando com alguns médicos do passado, ou alguns médicos conversando com ele, falando que a vida dele foi só cuidar das pessoas, às vezes ir a pé para cuidar de pacientes, às vezes à noite, sem... Ele chegou e disse assim: Deus tem um lugar para esses bons médicos. Está vendo? Então, como nós já lemos a Escritura, diz que ele não estava separando, não era um pastor separando ovelhas, mas era como um pastor separando ovelhas de bode. Porque, na verdade, as ovelhas, daqui uns dias, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Daqui uns dias, essas ovelhas vão embora. Elas vão ser levadas para a glória. Daqui mais uns dias haverá um milênio, e essas ovelhas estarão aqui no milênio. Mas aqui, esses outros que nós lemos aqui, ainda vai passar 1000 anos para que eles possam retornar naquele juízo, para que eles possam receber algo desse grande rei, nesse julgamento que virá. Então, os irmãos, prestem bem atenção, que eu vou ler mensagem para os irmãos entenderem sobre esse assunto aqui. Então, escute bem aqui, ó. E aqui, irmãos, nós vamos ler vários assuntos, eu quero que os irmãos entendam. Hoje, por exemplo, você nota o seguinte: tem muitas pessoas, vocês sabem disso, milhares de pessoas que têm o nome deles escrito no livro da vida e vai ser riscado. Vocês sabem disso, né? Mas graças a Deus tem um povo que o nome está escrito, nunca será riscado. É esse povo que nós estamos falando, que foi elegido antes da fundação do mundo. O nome deles jamais, não existe nada, não existe demônio que faça com que o nome deles seja riscado. Vai permanecer, porque Deus pagou o preço por esse povo de tal maneira que não há nada que faça com que esse povo saia do aprisco do Senhor. Eles estarão seguros, sabe? Então, aqui ainda, deixa eu começar aqui. Eu quero ler só para os irmãos entenderem. Escute bem aqui. A mensagem já era de Sardes. No parágrafo 90, eu creio que é 90 aqui, deixa eu ir acompanhando, 93. Depois os irmãos pegam essa mensagem e lê, porque eu vou só dar só uns toquezinhos aqui, lê essa mensagem depois. Pega essa mensagem e lê com entendimento mesmo, para os irmãos verem como que essa mensagem é esclarecedora de todas essas coisas aqui. Então escute bem aqui, parágrafo 90. Como hoje, por exemplo, eu vou ler o 90 aqui. Como hoje, por exemplo, irmãos, olha, nos nossos dias, como Israel, um povo escolhido de Deus, a maioria, o nome deles foram riscados do livro da vida, porque não permaneceu na palavra. Sabe? Então, aqui você nota que a mesma coisa nos nossos dias. Há muitas pessoas que estão vivendo hoje que o nome deles também vão ser riscados do livro da vida. Por exemplo, no 90 aqui diz assim: como Israel, o povo escolhido de Deus, na maioria perdeu seus direitos do livro da vida por rejeitarem a Jesus. Assim, a maioria da igreja gentil entrará também na remoção com o resultante, na condenação com o resultante remoção de seus nomes do livro da vida por rejeitarem a palavra e por conseguinte entrando no movimento ecumênico que é a imagem e heresia da besta. Nós falamos muito sobre isso aqui na quinta-feira.
a marca heresia da besta. Aqui você vai notar o seguinte, olha, escute bem aqui. Como nós, vocês às vezes não escutam, mas como nós já temos visto aí, pessoas que eram da mensagem, pastores que eram da mensagem, hoje são pastores que não pregam mais a mensagem, não querem nem saber da mensagem. Não quer. Agora, você notou? São esse tipo aqui. Ó. Eles vão entrar e ter esse resultado. Do nome deles está no livro da vida do Cordeiro e o nome deles ser riscado. E aqueles que seguem aí essas pessoas. Porque aqui no livro de Hebreus, capítulo 6, você nota isso. Que as pessoas andaram, conheceu a mensagem, conheceu a verdade e recaíram. Quando a pessoa recai, é impossível que ele retorne. Tá? Isso que nós temos que entender. Nós estamos caminhando, nós cremos numa mensagem que nos libertou. Nós cremos nessa mensagem que é uma libertação para nós. Mas se nós não tiver cuidado, sabe, os próprios líderes vão vai tirar vocês do verdadeiro caminho. Porque, olha, o que salva a pessoa é a verdade. Mas se nós, como líderes da palavra, torcer essa verdade, por certo vocês vão sair do caminho. Então, o que nós estamos vendo aqui, ó, a noiva, ela não vai ser enganada com nada. Ela não vai ser. Qualquer desvio da palavra, a noiva conhece. Se você é parte da noiva, você vai saber disso. Se você ouvir qualquer coisa que contraria esta palavra, você joga para lá, joga para fora. Por quê? Porque você já tem algo dentro de você que você recebeu antes da fundação do mundo. Quando você nasceu aqui, ou eu, ou nós nascemos aqui, Deus já colocou essa sementinha em você. E eu quero voltar um pouquinho aqui. Você sabe que a noiva de Jesus Cristo é gentia? E você sabe que a noiva de Jesus Cristo foi escolhida no Novo Testamento? Por que ele foi na cruz do Calvário? Para liberar aquela vida, porque ela já foi predestinada antes da fundação do mundo. Então, na cruz do Calvário, como nós caímos através de Adão, o que ele fez? Ele foi lá na cruz para morrer no nosso lugar, para liberar aquela vida, para que ela estivesse em nossos corações. Como defesa. Por isso que você não é enganado, porque o que defende você é a vida que está dentro de você. São João 5, verso 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é que terá, mas já tem a vida eterna. Então a vida eterna está dentro de nós. E a única coisa que desperta essa vida é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade está ligada com a vida. A vida é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. E Deus é a palavra. Então os dois se unem. Tá? Então a vida, então Deus comunica. Deus está comunicando exatamente com a vida que está dentro de seres humanos. Por exemplo, eu lembrei de algo aqui. Deixa eu ler aqui, depois nós vamos continuar lendo aqui. Eu estou mostrando já o quadro verdadeiro daqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo. Eu estou mostrando para os irmãos esse lado. Porque os outros, eles recebem vida porque foram bondosos para aquele grupo de pessoas que são de Deus. Mas a noiva, ela já é eleita antes da fundação do mundo. Ela já é como Adão. Quando Deus criou o homem e disse assim,
E criou Deus o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Ora, ele criou Adão, quando Adão estava na terra, então ele disse, façamos o homem à nossa, e criou Deus o homem à sua imagem. E ele diz assim, falando sobre Adão, ele não falou que era uma pessoa só, ele falou que era duas pessoas. Por quê? Porque Eva estava em Adão. E a noiva já estava em Cristo, desde antes da fundação do mundo. O pecado foi o que fez com que ela separasse, mas o sangue de Jesus Cristo trouxe ela de volta para o aprisco novamente, trouxe essas ovelhas novamente. Mas eu quero ler para os irmãos, depois eu quero continuar com a mensagem à era de Sardes. Escute bem aqui, o que o homem, no sentido, esse homem de carne, que isso quando começou ali, porque Adão foi criado à imagem de Deus, aquele Adão que foi criado à imagem de Deus, não é aquele de Gênesis 2. O de Gênesis 2 é esse que nós vamos falar sobre ele aqui, que foi quando começou todas as coisas aqui, no começo do mundo. Antes é uma coisa, no começo é quando o mundo começou aqui. Então escute bem aqui, vamos ver essa mensagem que chegou agora, todos os dias da nossa vida. Então essa mensagem, agora vamos ler, no parágrafo 22, para os irmãos ver uma coisa. Se o homem simplesmente chegar tão perto de Deus que quando estiver perdido, não tente encontrar o seu caminho de volta, renda-se a Ele, quer dizer, não tente de outra maneira, renda-se a Ele que você já está no caminho, renda a Deus que você já está no caminho, não tenta procurar de outra maneira, mas renda a Deus que você já está no caminho. Então, vamos lá, renda-se a Ele, e Ele o guiará de volta, viu aqui? Então volte e renda a Ele e Ele te guia de novo, Ele vai te guiar. Não tente descobrir, essas são habilidades mentais. Eu disse há algum tempo em uma reunião, em uma mensagem, eu disse, no jardim do Éden, Deus e o diabo escolheram cada um a sua parte no homem. Entendeu agora? No jardim do Éden, Deus e o diabo escolheu, quer dizer, Deus escolheu uma parte e o diabo escolheu outra no homem. É aí que está o perigo. Naquele homem que teve o início aqui. Tá? Naquele homem que teve o início. Então aí os dois escolheram uma parte do homem. O diabo tomou a sua cabeça, Deus tomou o seu coração. O diabo tenta mostrar-lhe com suas habilidades intelectuais algo grande que ele pode fazer. É o caso hoje nosso, né? Quando você se torna um pastor, você acha que agora todo mundo é salvo, né? Isso é o diabo na cabeça. Aí o homem já pensa assim, praticamente assim, quase que a maneira de vida dele prova que nem precisa do sacrifício. Ele já é tudo para a igreja. Isso é o homem que não conhece a Deus. Tá? Eu creio que os irmãos estão entendendo, né? Por quê? Porque o diabo toma a cabeça do homem, sabe? E você nota esses grandes homens aí, nem só lá denominação, mas da mensagem mesmo. Eles acham que eles já são o salvador do grupo. Mas graças a Deus, o grupinho de Deus mesmo sabe muito bem que só existe um Salvador. E eles creem nesse Salvador, eles não creem, para dizer a verdade, esse grupo salvo não crê em homem algum, eles creem em Jesus Cristo. Então vamos lá. Então aí, deixa eu voltar aqui. Então o diabo tenta mostrar-lhe com suas habilidades intelectuais algo grande que ele pode fazer,
e ele só gosta de ver com seus olhos o que ele pode ver. Deus entra em seu coração e o faz crer em coisas que ele não pode ver. Aí Deus mostra, não, você não pode ser assim, você tem que crer. Você tem que crer. Por exemplo, olha, irmãos, se uma pessoa está doente, por exemplo, olha, se não houver nenhuma dúvida, por exemplo, se tem alguém doente aqui, se não houver nenhuma dúvida em você, você sairá daqui curado. É isso que nós temos que entender. Mas não pode haver uma dúvida. Então disse aqui, Deus entra em seu coração e o faz crer em coisas que ele não pode ver, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ele apenas crê, porque Deus disse assim, ele não precisa ver nada ou nenhum sentido de seu corpo precisa declará-lo. Ele apenas crê em sua alma, onde Deus habita. O que é a alma? A alma é a natureza do Espírito. Então, se Deus está em sua alma, a sua natureza é Deus. Tá? E se não está, a natureza é o quê? Do diabo. Tá? Então, aí que está a coisa. Então, ele disse, ele apenas crê em sua alma, onde Deus habita. Mas o diabo tomou sua cabeça e o faz inteligente, descobre uma religião, uma maneira de escapar. Deus quer conduzi-lo ao caminho da adoração. Eu não vou ler tudo aqui não, mas eu quero ler aqui só um outro parágrafo aqui, só para os irmãos verem. Como isso, do começo do mundo para cá, o que aconteceu. E por que aconteceu? Escute bem. Deixa eu começar aqui no outro parágrafo, que eu vou ler agora, 24. No entanto, o homem é muito religioso. Caim era muito religioso e passou por sua mente em retornar para Deus. Veja como o homem, ele quer retornar para Deus, mas ele quer ter suas ideias. Aí eu retorno, mas eu tenho que fazer assim, tem que ser dessa maneira. Só que tem que ser da maneira de Deus. Caim, ele pensou, não, eu tenho que fazer alguma coisa, pois eu sei que existe um Criador, eu tenho que fazer alguma coisa, mas só que ele quis fazer da maneira dele, e Deus não aceita isso. Deus aceita se eu e você obedecer o que ele já estabeleceu. Então escute bem, no entanto o homem é muito religioso, Caim era muito religioso, e passou por sua mente em retornar para Deus, e Deus estava querendo recebê-lo de volta. Deus queria receber ele, mas Caim queria vir pelo seu caminho, e Deus queria que ele viesse pelo seu caminho. Eu creio que os irmãos estão entendendo, né? O caminho de volta a Deus é pelo sangue. E foi através do sangue que a Bíblia ficou escrita. Jesus derramou seu sangue e deixou o Novo Testamento escrito para nós aqui. Sabe? Então, aí vamos lá, só para os irmãos verem uma coisa. Deus queria que ele viesse pelo seu caminho. E descobrimos que havia um conflito total entre eles. Agora, os homens hoje que tentam dizer que eles fazem seus próprios credos e assim por diante, ele está fazendo isso pelo poder de seu pai Caim e de seu pai Adão. Viu aqui? Como que mudou aqui? Olha, desde que o pecado começou, desde a fundação do mundo e antes da fundação do mundo, tá vendo? Desde a fundação do mundo é isso aqui, ó. Se Adão procurou uma maneira, ao invés de procurar aquele Criador, o que ele fez? Foi fazer uma religião para ele. Eu vou fazer uma cobertura para mim, serve. Só que Deus não aceita isso. Deus aceita o seu caminho. Deus aceita a sua palavra.
Hoje, irmãos, vocês que estão ouvindo aqui, vocês que estão ouvindo pela internet, hoje, Deus tem uma mensagem. E essa mensagem é para te defender de todos os outros caminhos, porque esta mensagem é a revelação desta Bíblia. É isso que nós temos que entender. E não há outra maneira. Nós podemos tentar, um tenta de uma maneira, de outra, não adianta. Nós temos que encontrar esse caminho, nós temos que seguir o que Deus já deixou aqui. Deus não vai mudar nada. E outra, irmãos, como nós sempre falamos sobre os 7 trovões, os 7 trovões foram revelados aqui nessas mensagens. E não adianta, principalmente agora, quem é que vai acrescentar? Qual é o homem que pode entrar na frente do próprio Deus que ficou aqui? Mas se Deus enviou um mensageiro, o mensageiro já partiu, quem é que ficou aqui? O próprio Deus. A própria palavra já está escrita, e essa palavra está nos guiando. Desde que não há intervenção humana, desde que o homem não entra no meio para te tirar do caminho. Então vamos lá, mais um pouquinho. Então, veja aqui. Então houve um conflito. Por que houve conflito? Agora os homens hoje que tentam dizer que eles fazem seus próprios caminhos, então aí ele diz aqui, credos e assim por diante, ele está fazendo isso pelo poder de seu pai Caim e pelo seu pai e de seu pai Adão. Não é como um cristão que é nascido de novo, nascido do Espírito, que depende do Espírito Santo. Quer dizer, o cristão verdadeiro depende do Espírito Santo. Não depende de religião. Não depende da religião de Adão. Mas depende daquela verdade que Adão tinha perdido. E essa verdade voltou novamente aqui. Está vendo? Quando Adão perdeu aquela comunhão com Deus, ele procurou fazer alguma coisa para ele. Aí eu vesti logo aqui, só que a vestimenta dele não valeu. O que vale é a vestimenta de Deus. Amém. Vocês notam que ali em São Mateus, ali sobre as bodas, quando ele pediu para chamar os mancos, aleijados e tudo mais, porque eu quero a minha ceia cheia, mas lá chegou um lá com a vestimenta diferente. E quando chegou lá, ele falou, mas amigo, como você chegou aqui? Você não está vestido com a vestimenta nupcial? Como é que você chegou aqui? E ele emudeceu, e ele teve que ser jogado para as trevas exteriores. O que você sabe o que é a vestimenta hoje? O Espírito Santo. A vestimenta hoje não é o nome de uma igreja nem de tabernáculo, a vestimenta é o Espírito Santo. Fora disso, irmão, vai ficar muita gente de tabernáculo, muita gente de tudo que há hoje. Só a verdade é que nos liberta. Tá? Porque muita gente está confiada em pastor, confiada em nome de igreja e tudo mais. Eu sou da fulana de tal. E nós podemos dizer, eu sou de Cristo. Nós somos de cima. Então, aí ele disse aqui, não é como um cristão que é nascido do Espírito, que depende do Espírito Santo. Isto é, após o segundo Adão, que foi Jesus, a expiação que conduz o homem através do Espírito Santo. E hoje, quando o homem tenta dizer que ele não precisa ter o Espírito Santo, então podemos ver em que estado esse homem se encontra. Ele quer ser religioso, mas ele quer isso da sua própria maneira. Deixa eu ler mais aqui, só para os irmãos verem a luta que foi entre Deus querendo fazer mudar a mente de Caim. Escute bem.
E ele se parece muito com Caim. Caim queria ser religioso e então ele foi e fez sua própria religião. E quando a fez, apresentou-se a Deus com algo assim: aqui está o melhor que consegui. Isto é tudo que posso fazer a respeito. Bem, pegar ou largar. É mais ou menos assim que o homem faz hoje. Eu ajudei a construir a igreja, eu mando meus filhos para a igreja lá, eu coloco dinheiro nela todos os anos. Agora, isso é o melhor que eu posso fazer, é pegar ou largar. Veja, ele quer as coisas do seu jeito. Essa é a maneira que Caim fez, mas Deus ainda o amava, viu? Deus ainda amava, quer dizer, Caim, Deus ainda o amava e ainda foi atrás dele, viu? Ele foi atrás dele, falou: Caim, se você fizer igual ao seu irmão, vai haver aceitação para você. Escute bem, e ele ainda foi atrás dele. O que Deus disse a Caim? Você fará bem se você adorar como seu irmão Abel. Viu o quê? Nós faremos bem se nós formos cumpridores da palavra da hora. De outra maneira, nada. Como seu irmão Abel. Abel veio pelo caminho de Deus, mas Caim queria seu próprio caminho. E Deus disse: agora, Caim, não tenho nada contra você. Se você apenas vier e fizer igual a Abel, você fará bem. Viu? Que não adianta, não é, eu sou bom, nada. Deus é bom. Não adianta nada. Não, olha, Caim, olha, eu te amo, mas faz igual o seu irmão tem revelação. Eu já vou falar direto, irmão. Muitas pessoas vão ficar aqui na mensagem porque não tem revelação da mensagem. E vai ficar aqui. Tá? Vai ficar alisando banco de igreja. E quando a grande tribulação chegar, é hora deles entender que faltou o principal. Que eles realmente não tinham o seu nome escrito antes da fundação do mundo. E ficou. E o perigo maior, irmãos, o perigo maior. Porque quanto mais Deus dá para nós, quanto mais você tem conhecimento e você rejeita a verdade, mais juízo a pessoa vai receber. Mais juízo. Você sabe disso. Rejeitar a mensagem hoje é entrar no Concílio Mundial de Igreja. Mesmo que a pessoa não fala, mas ele, pelo que ele age, da maneira que ele age, ele está rejeitando a verdade. Sabe? Se ele rejeitar a verdade, por certo, ele vai entrar no Concílio Mundial de Igrejas. Sabe? E entrar até na política, como esses dias nós estávamos olhando. Olha para você ver o que está acontecendo dentro de pregadores da mensagem. Passando culto, oferta e tudo mais, pregando e lá, passando lá assim, o número do Pix para depositar dinheiro, até na hora da pregação. O negócio deles é dinheiro. Já pensou uma coisa dessa? Devia ter vergonha na cara, por fazer uma coisa dessa, sabe? E um dia mesmo, eu ouvi o mesmo falando assim, pregador que traz a mensagem para ler no púlpito, ele não é pregador. Eu acho que o que não é pregador é aquele que não traz a mensagem. Que quem traz a mensagem tem garantia. Aqui, tá? Quer dizer, não traz a mensagem, mas está lá escrito lá o número do Pix para pegar dinheiro a qualquer hora que você quiser depositar, aí você pode depositar. Tá vendo aí? Quer dizer, se deixou a mensagem, por certo vai fazer o que não deve. Vai fazer o que não deve. Sabe?
Veio na minha mente outra coisa que está acontecendo, mas vou deixar para lá, tá? Vou deixar para lá. Vamos continuar aqui. Então, aqui está. Então, a maioria vai ser o nome removido por não permanecer na palavra. Tá? Sugere agora, no 93 da mensagem à era de Sardes, sugere agora a pergunta: por que estão esses justos no julgamento? Quer dizer, São Mateus 25, versos 31. Por que estão eles lá no julgamento? Não há outro lugar onde eles possam ressuscitar, porque há somente 2 ressurreições. E desde que eles não puderam estar qualificados para a primeira ressurreição, eles devem se levantar na segunda ressurreição, que é a ressurreição para o julgamento. Aqueles que se qualificam para a primeira ressurreição, a noiva, não estão no julgamento. São João 5, verso 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Isto é, o crente já é o recipiente da vida eterna, que ele tem em sua possessão agora, e não entrará em condenação, não entrará no julgamento. Está vendo? Então ele não vai entrar em julgamento porque ele já tem a vida eterna. Deixa eu adiantar aqui, porque a hora está passando muito rápido ali. Eu coloquei, agora a partir do 94 aqui, vamos aqui agora. 94. Então disse aqui, ó, aqueles, no parte B do parágrafo 94. Aqueles que têm parte na primeira ressurreição, sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A primeira ressurreição não tem nada a ver com a segunda morte. Este é o fim dos 1000 anos, quando todo o resto dos mortos viverá novamente, quer dizer, vai voltar novamente. Haverá naquele dia aqueles que irão para a vida eterna e aqueles que serão lançados na segunda morte. Ora, não precisamos de fazer conjectura quanto àqueles que na segunda ressurreição receberão a vida. Então escute bem, o irmão Jair, viu aqui, irmão Jair, aqui já vai mostrar por como é que eles vão receber a vida. Aqueles que depois da fundação do mundo, é esses que começaram aqui, quando esse mundo aqui foi fundado. Então ele diz: é-nos dito que será dado a eles na base que tenham sido bons aos seus irmãos, e aqueles que são ressuscitados e lançados no lago de fogo serão tratados dessa maneira por causa do seu maltrato aos irmãos. Desde que esta é a palavra de Deus, nós simplesmente o aceitamos. Não há argumento aqui, simplesmente uma declaração do fato. Para maior esclarecimento, notem especificamente as palavras de São Mateus 25, 31 a 36. Não está dito que um pastor está literalmente separando ovelhas de bode, mas é como um pastor separando ovelhas de bode. Por quê? Não há ovelhas nessa área específica de tempo, julgamento do trono branco. As ovelhas estão no seu aprisco. Elas ouviram a sua voz, palavra, e elas o seguiram. Aí está. A noiva, o nome foi escrito antes da fundação do mundo. E ela está ouvindo a palavra para sair na primeira ressurreição. Os demais que vão ficar aqui, que vão morar nessa terra, porque foram bondosos para seus irmãos e fizeram como os ricos, pessoas que viviam aqui nessa terra, que não importavam muito com a sua riqueza, mas estavam aqui para ajudar os pobres, essas pessoas vão herdar a vida eterna. Sabe? Mas por quê? Começou aqui nessa terra, porque eles fizeram algo para que eles pudessem receber. A noiva já tinha a vida eterna.
que está em Efésios capítulo 1. Antes da fundação do mundo, ela já tinha a vida eterna. Os demais recebem porque eles foram bondosos para seus irmãos aqui. E haverá milhares, milhões e bilhões de pessoas nessa terra. O profeta disse isso. Quando vai ressuscitar na segunda ressurreição, quando essa terra for renovada, haverá bilhões de pessoas que vão morar aqui. Que fez, mas não esse tipo hoje, porque às vezes assim, ó, eu vou dar, porque se eu não dar... A própria Bíblia diz, quando chegou a esse grupo aqui, Jesus falou assim, vocês fizeram isso, isso, isso. Eles perguntaram, quando é, Senhor, que eu fiz isso? Eles não sabiam. É o que o profeta falou com o pessoal que estava julgando ele, porque ele estava ajudando as viúvas ou pagando aluguel para os outros. Eles perguntaram assim, mas por que os seus administradores não sabem que você está fazendo isso? E por que você está ajudando a viúva, ajudando as pessoas, e seus administradores da igreja não sabem? Ele diz, é porque está escrito que o que a mão direita fizer, a esquerda não precisa ficar sabendo. Então é esse tipo que vai herdar a vida eterna. Ele nem sabia que estava fazendo aquilo, mas lá eles terão o seu galardão. Senhor, quando é que eu fiz isso? Quando você me visitou no hospital, quando você fez isso, quando você deu um copo d'água, você estava dando para mim. Está vendo? Aí eles terão a recompensa. Mas a noiva, ela já tinha o nome escrito antes que o mundo existisse. Ela já estava segura. Então, deixa eu ir mais só um pouquinho aqui, agora. Deixa eu ver onde eu anotei. Eu ainda tenho mais mensagens para ler aqui. 99 a 101. Deixa eu ir aqui. Agora, na segunda ressurreição, quando as 5 virgens, as nécias, ressurgirão. Notem que elas eram virgens, elas não tinham o Espírito Santo. Escuta aí, está vendo? Elas não tinham essa vida eterna, mas elas não tinham aquilo que a noiva tinha. Elas não tinham o Espírito Santo. Assim deixaram de estar na noiva, quando as 5 sábias que tinham azeite se tornaram parte dessa noiva. Mas essas pessoas, sendo um povo separado, um povo que tem o amor de Deus, e tentando permanecer na palavra, segundo o que conheciam dela, e sendo uma ajuda no trabalho do Senhor, ressurgirão no tempo do fim. É isso aí que a gente tem que entender. Vale a pena a pessoa permanecer ouvindo a palavra. Você nota que isso aqui está relacionado a pessoas que não vão na noiva e que estão ouvindo a palavra, e que isso vai valer para eles na eternidade. Eu creio que os irmãos entenderam bem o que eu li aqui. Eles sendo uma ajuda, quem sabe até dando dízimo. Não fica triste, não, mas, irmãos, ser salvo para morar eternamente nessa cidade, nessa terra, depois dela ser purificada, precisa coisa melhor do que isso? Olha no livro de Apocalipse, os reis, eles vão ser chamados reis da terra. Eles entram na cidade a hora que quer, saem a hora que quer. Já pensou? Esse povo que nós estamos falando aqui. Eu tenho aqui, eu estou com uma mensagem, só que é um outro assunto. Futuro lá está mostrando isso. Tá? Então aí, deixa eu continuar lendo. Então ele disse aqui: eles perderão um milênio, o que vocês podem começar a notar, que essas verdades são muito mais importantes e maravilhosas do que temos já pensado ou crido. Todas essas pessoas têm seus nomes no livro da vida e seus nomes permanecem. Agora, escute bem agora. Por isso que eu estou falando.
outro grupo de pessoas que saiu da mensagem há pouco tempo aí, que fizeram as igrejas da mensagem, hoje não crê mais na mensagem do profeta, hoje está até falando que até a doutrina de corte de cabelo, que aquilo não é verdade, de pregador da mensagem, que era da mensagem. Está vendo aqui, ó? Agora escute bem. Porém, quais os nomes que não permanecem? Aquele do sistema mundial de igreja que combatem a noiva. Esses sim, são os que terão seus nomes removidos. Estes são os que se perderão. Eles serão lançados no lago de fogo. Pensou? Pensou aqui, irmão? Já pensou você conhecer a mensagem? E depois desviar dela? E depois seu nome escrito no livro da vida e ser riscado? E depois ir para o lago de fogo? Já pensou que tristeza? E esse lago de fogo, ninguém sabe quantos milhões de anos que vai queimar. Um dia vai ser destruído, mas quem sabe milhões e milhões de anos, queimando ali, queimando e nunca que morre. Já pensou? Não é triste? Está vendo? Aqueles que combatem a mensagem. Já pensou? Como a gente já viu, até falando assim, nós estamos ficando livres da mensagem do falso profeta William Branham. Já pensou? Um negócio desse? E lá, por exemplo, depois que ele falou isso, as mulheres que lá, quando era da outra igreja, com cabelo sem cortar, sem nada, hoje já, tudo paradinho, porque encontra quem... Porque, se quer alimentar, tem que ter alguém que dê o alimento. Tá? Porque os irmãos têm que entender isso aqui, por exemplo. Se você está querendo bom alimento, tem o alimento, não tem? Mas e os outros que não têm? Olha, por exemplo, se uma mulher quer cortar o cabelo, e ela encontra uma igreja dessa, é claro que ela quer ficar lá. Né? Claro. Quer dizer, ela tem o desejo, porque nós vamos ser julgados pelo desejo que está no nosso coração. Tá? Se nós estamos aqui e desejamos outra coisa, por certo nós vamos julgar por aquilo que você está desejando. Mas que Deus nos ajude que esse desejo seja para a mensagem, seja para a palavra, sabe? Para depois não ser julgado o contrário. Lembrei de uma coisa aqui, mas depois os irmãos, eu tinha até anotado, mas depois, no final, me lembro, se eu esqueci. Nós vamos orar pela filha do irmão Cleuber, que está no hospital, tá? No final nós vamos orar. Eu tinha até anotado aqui, mas nós vamos orar por ela está internada. Então vamos mais aqui. O que olha, irmãos, Deus é tão misericordioso que Ele enviou essa mensagem para libertar o povo. Mas o povo, olha, irmãos, vocês, é porque às vezes leem a Bíblia e não procuram entender a distância que foi aquele povo de Israel, com pouco tempo eles desviaram da palavra. Aquele povo que saiu do Egito, como eu disse há poucos dias aqui, aquele povo que estava no Egito morrendo, amassando barro ali, aquele povo, eu creio que foi salvo. Mas o pior, aqueles que saíram através da mensagem, a coluna de fogo guiou aquele povo, a nuvem protegeu aquele povo, eles saíram para o deserto e lá morreram, só ficou 2 salvos. Já pensou uma coisa dessa? Sair através de uma mensagem como essa, ser guiado por Deus e depois rejeitar? Eles rejeitaram a palavra, porque rejeitar o mensageiro é rejeitar a palavra. Eles rejeitaram no deserto, ali, e Deus fez com que eles andassem ali, sem nada, sem salvação, 40 anos rodeando. E nós temos 40 anos que nós estamos rodeando, quando o rapto já podia ter acontecido. Você sabe disso? Quanto tempo que a mensagem chegou no Brasil? Anos e anos. Mas o que produziu? Falta de ensinamento produziu vários homens de cabeça dura.
que não ensinou nada. Ensinou nada. Muitos evangelistas que são de lá, por exemplo, hoje está aí também, já quase praticamente falando que o William Branham é como um desses mensageiros que estava no meio desses outros mensageiros do passado. Evangelista grande que saiu de lá, mas não entendia nada. Não entendia nada da palavra. Quer dizer, hoje está jogando o povo fora da palavra. Mas graças a Deus ainda tem um povo na terra que crê na palavra, que tenta fazer o máximo para obedecer essa verdade e que vai sair dessa terra. E eu creio que nós estamos exatamente naquele período ali. Mas ali naquele período que os velhos combatentes estavam ali para morrer, havia Josué e Caleb firme, que cria na mensagem que eles receberam quando eles estavam no Egito. Ou que quando saiu do Egito ali, eles criam que aquela mensagem era verdadeira. Sabe? Mas eles permaneceram ali firme e os novos que creram na mensagem entraram, mas aqueles que começaram morreram todos, porque eles não conseguiram nada. Eles não conseguiram ensinar, eles mesmos não conseguiram nada. Começaram a fazer coisas que não devem, casamento errado, que é um problema sério, casamento errado. Quer dizer, um homem deixa uma mulher, mas deixou, que isso, nada disso não, isso aí é vontade de casar com mulher nova. Está errado e isso complicou mais a vida do povo. Isso não, nem denominação acontece. E por que aconteceu dentro da mensagem? E por que os outros seguiram o mesmo caminho? Porque havia um líder, e aquele líder, cabeça dura, fez com que os outros também seguissem. Mas por que seguiu os outros cabeça dura? Também que não cria na palavra. Porque se tivesse lido a mensagem, lido a Bíblia, eles sabiam que aquilo não podia ser feito. Que a própria Bíblia diz, o homem só pode deixar a mulher se ele casar com ela e ela não for virgem. De outra maneira, ele não pode deixar a mulher. Sabe? E esse que é o problema hoje que nós estamos enfrentando. Por que há tanta divisão? Porque saiu da palavra. Se tivesse permanecido na palavra, todo mundo tinha entrado na terra prometida lá, não tinha? Então, se tivesse permanecido na palavra, nós estaríamos já no milênio. Já nós estaríamos no milênio se tivesse permanecido na palavra. Se esses homens que tomaram frente para pregar essa mensagem, se eles tivessem pregado ela como ela é, nós estaríamos muito melhor. Deus estava operando no meio desse povo. Não haveria divisão. Porque o que divide, Deus não divide ninguém. Quem comigo não ajunta, espalha. Mas Deus está aqui juntando um povo. E esse povo tem seu nome no livro da vida do Cordeiro. Então vamos aqui. A mensagem agora. Praticamente estou lendo só para os irmãos entenderem. Agora a era de Esmirna. Eu li a era de Sardes. Agora vamos na era de Esmirna. No parágrafo, esse parágrafo que é muito grande, mas vou ler só uma parte dele aqui. 132, da parte B. Eu vou ler aqui. Diz aqui, Isto é exatamente o que tem sido falado. Estes que são da descendência real são os eleitos de Deus, são os predestinados, os preconhecidos de Deus, estavam na mente de Deus e em seus pensamentos. Em uma linguagem muito clara e verdadeira, a noiva de Cristo estava na mente de Deus eternamente. Aí vocês notaram a diferença das duas escrituras? Antes da fundação do mundo e desde a fundação do mundo. A noiva é antes da fundação do mundo. E os outros é desde a fundação do mundo. Os irmãos estão entendendo, né? Então
Então vamos lá, isso é exatamente o que temos falado. Deixa eu voltar de novo aqui. Esses que são da descendência real são os eleitos de Deus, que são os predestinados, os preconhecidos de Deus, e estavam na mente de Deus e em seus pensamentos. Em uma linguagem muito clara e verdadeira, a noiva de Cristo estava na mente de Deus eternamente, embora não expressada, até que cada um fosse exposto no tempo designado e decretado. Agora, a noiva de Cristo não é só o grupo da era de Laodiceia, não, irmão. É desde Paulo, tá? A noiva de Cristo é desde Paulo para cá. Essa noiva de Cristo ouviu a palavra desde lá. Nós somos uma parte dessa noiva. E estamos ouvindo uma mensagem, como eles ouviram a mensagem dos dias deles. Então, embora não expressada até que cada um fosse exposto no tempo designado e decretado. Quando cada membro apareceu, tornou-se expressado e tomou seu lugar no corpo. Assim, essa noiva é literalmente a palavra falada, a noiva descendente. Viu o quê? Ela é a palavra falada de Deus. Deus falou a palavra lá antes que o mundo existisse. Nós já lemos isso no livro da vida do Cordeiro. Quando ele falou a palavra, Jesus falou o nome seu também, junto com o dele. E ele falou o nome de Jesus antes que o mundo existisse. E é por isso que quando Jesus nasceu aqui na terra, o anjo desceu lá e disse: o nome dele é Jesus. Porque o anjo sabia. Em outras palavras, vocês não devem colocar o nome dele não, porque o nome dele é eterno. É Jesus. Esse nome que nós temos é um começo da terra, mas nós temos outro nome. A era de Sardes, aqui, ó, parágrafo 103, deixa eu só mostrar para os irmãos aqui. Olha, eu posso até ler, 103. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos, uma chamada no céu. Está vendo? Por que vai ser chamado no céu? Porque vai chamar pelo nome. E ele conhece o nome de cada membro do seu corpo. Uma chamada no céu. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver. Todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu responderia. Afeiçoa-te a obra das tuas mãos. O grande pastor, tá vendo? Não é o pastor da terra não, de lá, tá? Viu? O grande pastor está chamando suas ovelhas pelo nome. A voz criadora de Deus está chamando-os do pó ou mudando seus átomos mesmo que não tenha adormecido. É o rapto, é a grande ceia do casamento do Cordeiro e sua noiva. O grande pastor chama de lá de cima. Por isso que quando entrar o último aqui, ele sabe. O dia que entrar o último, ele sai daquele lugar de propiciação. Ele deixa de ser o sumo sacerdote e sai de lá, vem até no meio do caminho e chama a sua noiva. E chama a sua amada. Então, vamos lá, vamos continuar aqui mais um pouquinho. Então assim essa noiva é literalmente a palavra falada, a noiva descendente. Embora ela seja feminino em designação, ela é também chamada o corpo de Cristo. É muito evidente que ela deve ser chamada assim, porque ela foi predestinada nele, veio da mesma fonte, era eterna com ele e está agora manifestando Deus em um corpo de muitos membros, ao passo que Deus se manifestou em um membro, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Deus manifestou em um membro? Agora deixa eu ler uma outra aqui. Por quê? Qual é o início? Qual é o começo? Que Adão já era, por isso nós
temos que entender. Quando Adão veio aqui na terra, Deus sabia que ele ia cair. Ele sabia, porque tinha caído um grupo lá em cima e ele tinha que trabalhar, sabe? E por isso que ele matou um cordeiro para Adão. Mas quando Jesus veio, Jesus é o princípio da criação. Em outras palavras, assim, Deus criou a si mesmo um homem, porque no plano de Deus, essa terra, ele ia morar com os seus aqui nessa terra. E no milênio, ele já será o filho de Davi aqui nessa terra. E do filho de Davi, ele continua eternamente, que foi uma promessa que foi feita a Davi, que ele levantaria um filho que seu trono seria eterno. Então, quando Jesus veio aqui na terra, então escute bem aqui, deixa eu ler, mesmo que eu não, mas eu acho que ainda dá tempo ali, faltando 20 minutos ali. Mensagem da era de Laodiceia, escute bem, 73. Essa nova criação não é uma criação velha, reformada. Se assim fosse, então não se podia dizer que é uma nova criação. Mas ainda, eu vou ler a escritura aqui para os irmãos ver uma coisa, que é exatamente na nossa era, é que ele manifesta desse jeito. Escute bem, na era de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3. Escute bem aqui, que os irmãos vão entender o que eu estou lendo. Verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isso diz o Amém. Quem é o Amém? Jesus. Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então aqui está Ele. E é por isso que Ele está aqui agora. Ele é o domínio, Ele que domina os seus filhos, é Ele que rege, Ele é o regente da folha da música, e nós fazemos parte dessa folha de música, da música dEle. E Ele é o regente, sabe? Por isso que o profeta diz numa mensagem, Shalom, ele diz, quando ele bater a varinha, então aí acontece a chamada lá em cima. É exatamente o que diz ser nova criação. É outra criação distinta da velha. Está vendo? Quer dizer, nessa velha, então entrou Caim, entrou Adão. Mas na nova, Jesus Cristo entra em ação. Está vendo? É uma nova criação. Ele é o primeiro dessa criação. Ele era Deus criado em forma de homem. Agora, por meio de seu Espírito, está criando muitos filhos para si mesmo. Deus, o Criador, criando para si mesmo uma parte de sua criação. Essa é a verdadeira revelação de Deus. Este era o seu propósito. Este propósito tomou forma através da eleição. Por isso é que ele podia ver até a última era. Quer dizer, desde a primeira ele andou no meio e agora está aqui andando no meio dela. Até a última era. Quando tudo seria terminado, e ver a si mesmo andando no meio da igreja como o autor dessa nova criação de Deus. Seu poder soberano fez com que isso acontecesse. Pelo seu próprio decreto, ele elegeu os membros dessa nova criação, ele os predestinou para a adoção de filhos segundo o seu beneplácito, de sua vontade. Pela sua onisciência, onipotência, ele fez com que isso viesse a acontecer. Como poderia ele, de outro modo, saber que estaria firme no meio da igreja, recebendo glória de seus irmãos, se ele não se certificasse? Ele conhece todas as coisas, e todas as coisas ele executou segundo o que ele conhecia, a fim de que seu propósito e bom prazer viesse a ser realizado. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade. Efésios 1, verso 11. Aleluia! Não está você feliz por pertencer a Ele?
Agora vamos continuar aqui, só para não terminar. Então, disse aqui uma coisa. Então, aqui está, Deus, e aqui está agora manifestado Deus em um corpo de muitos membros, ao passo em que Jesus foi manifestado, Deus manifestou em um membro. Pois bem, aqui estamos chegando a uma conclusão, como o eterno Logos, Deus, foi manifestado no Filho e em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Este ser eterno era o Pai manifesto em carne, e por esse meio ganhou o título de Filho. Assim também nós, eternos em seus pensamentos, por nossa vez, nos tornamos os muitos membros da descendente palavra falada, manifestada em carne, e aqueles eternos pensamentos agora manifestos em carne são os filhos de Deus, assim como nós somos chamados. Nós não nos tornamos semente pelo renascimento. Nós éramos semente e por isso renascemos. Está vendo? Já era, desde antes da fundação do mundo. Renascemos, porque somente os eleitos podem nascer de novo. Porque éramos semente, é a razão de podermos ser vivificados. Em uma não semente não há nada para ser vivificado. Conserve isso em mente, com todo cuidado. Agora, tomemos o segundo passo. Redimir significa comprar de volta. Ela restaura ao dono original. Deus, por sua morte, o sangue derramado, comprou de volta os seus. Ele comprou de volta a palavra falada, noiva semente. Minhas ovelhas ouvem a minha palavra, a minha voz, palavra, e me seguem. Você sempre foi ovelha, você nunca foi uma pomba ou um cão transformado em ovelha. Isso era impossível, porque cada espécie de vida produz a mesma espécie, e não há mudança na espécie. Como estávamos no pensamento de Deus, e depois fomos expressados em carne, eis que teve de vir um dia, quando ouviríamos a sua voz, a palavra, e ouvindo essa voz, tornássemos conscientes da chamada de nosso Pai, e reconhecêssemos que era Filho de Deus. Nós ouvimos sua voz e clamamos como filho pródigo: salva-me, meu Pai, eu estou voltando para ti. Amém, amém. Vamos terminar. E Deus abençoa os irmãos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que os irmãos, entendeu? Pode vir, irmão Silas. Ah, tá. Aqui é um pedido do irmão Jurandir de Campestre. Está pedindo oração para a esposa dele que está enferma. Nós vamos incluir e vamos orar por ela, assim que vamos orar pela a filha do irmão. Eu até anotei aqui para não esquecer, eu creio que eu anotei aqui, do irmão Kleber, né? Maria Isabel, né? Maria Isabel. Nós vamos nos colocar em pé e vamos lembrar do irmão de Campestre. O irmão Jurandir de Campestre está pedindo oração pela esposa dele que está enferma. Eu creio que ele está ouvindo a mensagem. É só crer, somente crer. A irmã Joana também, nós vamos orar pela irmã Joana também. Então vamos lembrar, a filha do irmão Cleuber está internada no hospital. Sempre nós oramos, irmão Cleuber, escute bem o que eu vou falar. Nós vamos orar, pedir a Deus para fazer a vontade dele. Se Deus quiser levar sua filha, você entrega nas mãos dele. Eu creio que ela é uma salva. Eu não estou falando que ela vai, mas eu falo assim, se ele quiser levar. Porque nós vamos pedir: Senhor, faça
a tua vontade sobre aquela criança. Já tem 6 anos que ela vive deitada, né? Sempre deitada, né? Então vamos orar. Mas se ele quiser curar, ele vai curar ela também. Mas nós vamos orar, vamos fazer da maneira, porque às vezes nós impedimos Deus operar. Então, o irmão Jurandir, também, irmão Jurandir, creia, e sua esposa também estará curada, porque Deus, Jesus Cristo, já fez isso no Calvário. Então, nós temos que crer. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, primeiramente nós queremos orar por esses pedidos que estão aqui, Senhor. A filha do irmão Cleuber, Senhor, Maria Isabel, ela está internada ali no hospital, Senhor. Meu Deus, mas o Senhor que está presente aqui, eu creio que o Senhor está presente ali também no hospital, Senhor. E nós queremos entregar Maria Isabel em Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, faça o melhor por ela, porque o Senhor conhece todas as coisas. E nós queremos pedir ao Senhor, Pai, se o Senhor quiser curar ela, Senhor, faça com que ela levante daquele leito de dor, Senhor. Meu Deus, mas se o Senhor vê, meu Deus, que a situação é tão ruim, Senhor, na vida daquela criança, meu Deus, se o Senhor quiser levar ela, Senhor, leva ela para Ti, Pai, porque nós cremos que a alma dela está livre de qualquer corrupção desse mundo, Pai. Nós cremos que a alma dela está salva, por isso nós entregamos ela em Tuas mãos, Pai bendito. Meu Deus, também nós estamos orando, Senhor, pela esposa do irmão Jurandir Barbosa de Campestre. Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda, Senhor Deus, aquela irmã, para que ela possa levantar e ter saúde, Pai. Meu Deus, que amanhã, Senhor Deus, ela possa dar testemunho, Pai, da Tua palavra. Meu Deus, porque o Senhor já nos curou há 1900 anos, Pai, quando o Senhor derramou o sangue ali na cruz do Calvário. Meu Deus, que ela receba a cura no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, nós oramos por mais pessoas que estão enfermas. Meu Deus, que todas as pessoas que estão enfermas recebam a cura no nome do Senhor Jesus Cristo. E mais ainda, meu Deus, nós oramos por cada um de nós. Meu Deus, para que a nossa alma seja curada a cada dia e que nós possamos sair daqui curados, tanto o corpo quanto a alma, no nome do Senhor Jesus Cristo. Leva-nos em paz, Senhor, e ajuda, Senhor Deus, aqueles que viajam, meu Deus, aqueles que trabalham. Dá-nos uma semana abençoada, na paz do Senhor Jesus Cristo, é que nós Te pedimos e Te agradecemos. Também lembrando da Carol, Senhor, meu Deus, o irmão evangelista diz que ela não está dormindo bem, Senhor, dá ela um sono, Senhor, para que ela possa deitar e dormir em paz. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós Te pedimos. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se tem alguém que quer ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco. E nós estamos prontos aqui para ajudar os irmãos e irmãs que querem ser batizados. Deus te abençoe também. Amém.